E aí, quarto ano, vamos começar nossa aula de História. Abra sua apostila na página 216, por favor. Nós vamos falar um pouquinho da humanidade e das técnicas que os seres humanos desenvolveram com o passar dos anos. Nós já vimos que lá na pré-história, o homem ele era nômade, ou seja, ele não morava num lugar só. Ele era coletor daquilo que a natureza lhe dava, ele consumia aquilo ali, ele caçava, depois que os recursos acabavam, eles trocavam de lugar. Com o passar dos anos, o homem acabou percebendo que ele poderia domesticar plantas e animais. E aí ele passou a criar a agricultura, que é o cultivo das plantas, e a pecuária, que é o domesticar os animais, tá bom? Quando eles descobriram essas novas técnicas, eles passaram por um processo de sedentarização e começaram a organizar as primeiras tribos. O que é isso? Eles viraram sedentários. Eles passaram a morar em um lugar fixo e a domesticar animais e cultivar plantas e os vegetais, ok? Você tem uma atividade para fazer na página 216, que você vai escrever o P para o período paleolítico e N para o período neolítico. Na página 217, a gente vai começar a falar de uma outra técnica, a técnica da metalurgia. O que é isso? Os metais, nós encontramos eles na natureza e aí nós levamos eles em alta temperatura ao fogo, ele é derretido e depois ele é resfriado no formato do que nós queremos, né? Nós podemos, por exemplo, pegar um metal, derretê-lo e resfriar ele no formato de uma faca, no formato de uma cadeira, no formato de um fio de cobre. Então, nós temos vários metais na natureza que eles passam por um processo que nós chamamos de fundição. É esse processo de derreter o metal e resfriá-lo no formato que nós desejarmos, ok? Isso tudo, essas técnicas, esses procedimentos, nós chamamos de metalurgia. E ela deu início à Idade dos Metais. Nós temos aí na página 218 três imagens para vocês. Vocês vão analisar essas imagens, tá? E responder essas 5 questões. Essa idade dos metais foi muito importante, esse início dela, é o que nós vamos ver na página 219. Ela foi a última fase do período neolítico. Ela marca o início dessa dominação dos metais pelas comunidades sedentárias lá na pré-história. E através desse domínio, dessas técnicas de fundição, de trabalhar com os metais, os homens começaram então a criar instrumentos mais eficazes para a agricultura, né, para a prática da caça e, além disso, começou a fabricar armas também. Olha aí na página 219, o Theo se referindo a algumas tecnologias que os seres humanos criaram antigamente. Será que eles tinham ideia do impacto que essa criação dessas tecnologias iria causar na vida das pessoas tão futuramente assim? Quais são as tecnologias? Pense em 2 tecnologias que o Theo pode estar se referindo aí. E na sua vida, quais são as tecnologias que você considera impactantes, né? Que você vê no seu dia a dia e que você não consegue se ver sem elas? Uma das tecnologias criadas antigamente foram os arados, as enxadas, as pás, as foices. Mas o arado, ele era utilizado junto com animais, a força dos animais, para poder
revolver a terra, né? Dar aquela mexida na terra para que ele consiga plantar melhor, cultivar melhor aí as plantas, né? E ter um melhor crescimento. Então, o arado foi uma grande invenção, uma tecnologia muito boa criada antigamente, que facilitou muito o cultivo das plantas. Lá na página 220, nós vamos falar um pouquinho sobre a agricultura e a água, né? As primeiras comunidades, elas foram criadas próximos aos rios, né? Ou ao litoral. Por quê? Porque a água é essencial para a nossa vida. Então, desde o início, o homem sempre percebeu isso, que a água é essencial para a vida do ser humano. Então, eles buscavam criar as suas comunidades, viver próximos aos rios ou ao litoral, porque precisa da água para a agricultura, né? Para a irrigação, para o consumo do ser humano, para a higiene, para o consumo animal. Então, sempre teve essa importância. E aí, eles começaram a observar que os rios têm períodos de cheias, né? Com as chuvas, os rios enchem. Então, eles criaram outras técnicas para poder usar a água dos rios, mas essa água não prejudicá-los. Como assim? Eles criaram diques. Dique é uma estrutura de terra ou de pedra que é feito para represar a água. Então, quando o rio se tivesse no período de cheia, ele não iria invadir as tribos, né? Ele iria ser contido ali nos diques. A drenagem é uma outra técnica, que é para escoar a água, dar vazamento a essa água no meio das valas, né? E melhora assim o solo para o plantio. Uma terceira técnica são os canais de irrigação. Ele favorece o controle da água por meio de valetas para umedecer e melhorar o solo para o plantio também. E aí nós temos duas perguntinhas para vocês. A drenagem e a irrigação são processos com o mesmo objetivo, aprimorar o aproveitamento do solo. O que tem de diferente? Eu disse a semelhança, então eu quero que vocês leiam o texto e me expliquem o que tem de diferente entre esses dois processos, entre a drenagem e a irrigação, tá bom? E temos duas imagens aí que vocês vão marcar um X amarelo na obra que representa uma drenagem de pântano e com um X azul uma obra que representa um canal de irrigação, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima!